Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Gessiane Molinari. Sou professora de pintura em tecido, mais conhecida como a professora dos brilhos. Os alunos me chamam assim porque eu amo ensinar para vocês de forma bem prática como colocar um tchan especial nas pinturas. Tive muitos pedidos para poder trazer aulas com esse tema, voltado para a ceia. E nessa aula de hoje em específico, vou ensinar para vocês de forma bem prática como fazer um lindo pão, como criar efeitos de buraquinhos, como criar textura na casca de forma bem prática. Já aproveita para se inscrever aqui no canal, porque não será somente essa aula do pão. Terão aulas incríveis e já contém um spoiler aqui. Para poder baixar o risco dessa aula, clicando aqui no link que tem aqui na descrição do vídeo, que também tem as cores que foram utilizadas. Sem muita enrolação, vamos lá para nossa aula. Começo aqui com siena natural, preenchendo toda a parte de fora da casca, sempre com cuidado para não borrar o contorno. Logo depois de ter preenchido, eu pego um pouquinho do caramelo para deixar aquele aspecto mais queimadinho, começar daquele aspecto mais alaranjado do queimadinho. Então, vem esfumando aqui em cima, ó. Pode vir esfumando bem. Não precisa ser aquele esfumado totalmente perfeitinho, justamente para dar aquele aspecto mais enrugadinho do pão. Tem pão que é mais liso, mas tem pão que ele tem aquele aspecto mais enrugadinho. Então, pode vir, ó, com caramelo, fazendo algumas manchinhas aqui, ó, sem deixar sobrecarga de tinta. Pode vir esfumando, ó, mas sem deixar tinta, aquela marcação de tinta grossa em alto relevo. Vou trazendo aqui para baixo de novo, ó, também. Não precisa utilizar muito do caramelo, não. Até mesmo para não tirar esse tom mais amarelado aqui do fundo, do siena natural. Agora aqui com o marrom, eu vou começar a sombrear, que é o que vai dar aquele destaque do volume. Vem em alguns pontos específicos, não precisa fazer todo o contorno para poder sombrear e criar volume. Em alguns pontos específicos que a gente coloca, a gente já tem aquele resultado mais volumoso, que dá aquele destaque bem bonito da pintura, faz com que a pintura fique com aquele efeito mais 3D. Então, vem aqui embaixo, ó, esfumando um pouquinho aqui na lateral, ó, sem encostar muito no contorno também, porque como a gente vai colocar uma sombra aqui embaixo, uma sombra mais escura, então a gente pode recuar um pouquinho do contorno aqui embaixo. Vem em alguns pontos aqui em cima também, ó, para poder demarcar aqui essa partezinha mais queimadinha da casca. E pode vir aqui também colocando uns esfumadinhos, ó, mais marcadinhos para poder criar aqueles buraquinhos das dobrinhas. Então, vem aqui, ó, esfumando, ó, fazendo algumas marquinhas para poder dar o destaque das dobrinhas que tem nesse pão. Não é um pão totalmente lisinho. Quando a gente pega um pão, seja lá qual tipo de pão que for, a gente sempre vê aquelas dobrinhas, umas marquinhas. Então, vem esfumando bem para dar esse aspecto mais dobradinho, ó. Traz umas marquinhas aqui do lado, principalmente. Tem pãozinho que murcha depois que a gente tira do forno e vai ficando com essas dobrinhas. Ó, mas bem esfumadinho. Não precisa deixar totalmente marcado. Aqui na frente, novamente, ó, faço o contorninho aqui. Esse meiozinho é aquele meiozinho mais clarinho, que quando corta ali o pão, na hora de assar, para poder ficar com as marquinhas em cima, então ele fica um meio mais clarinho do que as outras partes. Colocar um pouco aqui na frente, ó, sombrear aqui também. Aqui agora, com um pouquinho do terra queimada, eu vou escurecer mais em alguns pontos aqui, ó, para deixar ele mais sombreado. Então, venho com um pouquinho, de pouco a pouco, ó, vai jogando umas pinceladinhas para cima, justamente para
ajudar a realçar esse efeito das dobrinhas. Deixar com aquele aspecto mais queimadinho aqui do lado, ó. Mas eu vou deixar aqui atrás mais escuro. Aqui eu só venho jogando umas pinceladinhas assim pra cima. Coloco um pouquinho aqui na frente também. E pode só com a sujeirinha do pincel realçar alguns pontos onde a gente fez aqui, ó, as dobrinhas, mas é bem pouquinho também, não precisa ser muito forte, é só com a sujeirinha de tinta mesmo do pincel. Aqui com a tinta branca, eu vou começar a iluminar, ó. Tiro o excesso num pratinho, vem alguns pontos aqui, ó, da lateral esfumando bem esfumadinho para não ficar marcado de tinta branca. Ó, não encosto totalmente na lateral, não, ó. Porque como essa partezinha aqui de dentro vai ser um pouquinho mais clara, então não perco essa tonalidade, não vou perder o efeito quando eu fizer essa parte aqui de dentro mais clarinha. Então, aqui na lateral pode ser até mais claro, ó, pode vir esfumando bem o branco. Ó, bem esfumadinho, para dar esse efeito mais enrugadinho do pão. Tá vendo que eu não tô esfumando ele, aquele movimento circular, não. Tô vindo esfumando, porém, mais riscadinho assim mesmo, para poder dar mais textura aqui no nosso pão. Ele não ficar aquele pão liso, sem efeito nenhum. Então, pode vir, ó, dando várias pinceladinhas para criar essa textura da casca, para não ficar aquele pão sem graça, aquele pão reto. Então, é só vir esfumando, ó. Nesse movimentinho mais riscadinho. Aqui atrás eu vou até deixar um pouquinho mais claro. Vocês podem observar que não tem nem sobrecarga de tinta. Ele tá bem retinho mesmo, sem aquela textura grossa ali no tecido. Tô trabalhando bem aqui o esfumado para ter um resultado bonito. Essas partes aqui, ó, que ficaram, eu preenchi com palha, vocês podem estar substituindo pelo areia. Agora, com siena natural, vou dar aquela amareladinha aqui também, que por mais que é uma partezinha mais clara mesmo, ela ainda tem as suas sombras. Então, venho com um pouquinho do siena natural, ó, aqui por dentro, sombreando um pouquinho. Também esfumando bem. E posso vir, ó, dando umas pinceladinhas. Também com aquele mesmo efeito de textura, para dar aquele mesmo efeito de textura. Poder marcar uma sombra maior aqui no meio, ó. Volto aqui do ladinho, mesma coisa. Venho sombreando bem aqui no contorno. E aqui no cantinho eu venho mais escuro também.
Vou fazer o mesmo processo aqui nessa partezinha da frente, ó. Pode contornar a lateral e vir esfumando esse siena natural. Mas é aquele esfumadinho, como eu falei, aquele esfumadinho sem ser perfeitamente ali esfumado, ó. Tá vendo que eu tô vindo, deixando pontos mais claros? Então, ele não fica ali fazendo aquele degradê certinho, não, ó. Ele fica com as manchinhas mesmo, manchinhas mais claras e manchinhas mais escuras. Para poder ter textura, profundidade. O pão, ele não é totalmente lisinho. Então, isso vai fazer com que dê esse realce nessas texturas. Então, faço o contorno certinho. Esfuma aqui para não ficar marcado nessa parte de baixo. Mas aqui no meio, ó, pode vir esfumando de forma aleatória mesmo, para ajudar a destacar esse efeito. Ó, vai lá, vem cá e vem fazendo esse efeito mais manchadinho. Vou utilizar um pouquinho do caramelo também, ó. Vem aqui na lateral com um pouco do caramelo. Para intensificar um pouquinho essa cor. E vem esfumando, ó, também. Da mesma forma, vou utilizar um pouquinho aqui por dentro, porque como eu falei, apesar de ser um corte, ele também tem o seu queimadinho mais leve. Então, precisa vir aqui e colocar um pouquinho do caramelo também. Vou utilizar um pouquinho do marrom para marcar ainda mais. E um pouco aqui por cima, também para dar aquele aspecto queimadinho. Nós vamos fazer os furinhos agora. Os furinhos que são importantes, tem umas marquinhas aqui em cima. Vou pegar um pouquinho do siena natural na pontinha do pincel, ó. E venho fazendo como se fossem vírgulas, ó. Mais escuro em cima. Mais escuro nessa primeira pinceladinha e mais esfumadinho para baixo. Pode fazer alguns mais grossinhos e outros mais fininhos. Vou fazer esse daqui até um pouquinho mais grossinho, ó. Pode fazer tanto para um lado quanto para o outro. Vou utilizar esse pincelzinho aqui, mas a gente pode substituir por um pincel mais fininho também. Não precisa fazer em tudo, não. Pode vir dando umas batidinhas assim também, ó. É mais para dar esse aspecto aqui em cima mesmo. Vou substituir o pincel, vou pegar um pincelzinho menor, porque eu quero colocar aqui também, ó, por cima. Então, eu venho, ó, intercalando um do lado do outro, um pouquinho mais embaixo, ó. Criando alguns buraquinhos aqui por cima também.
Pode colocar pro lado de cá, ó. Vem aqui com sépia, na pontinha do pincel, pouquinha tinta. Eu venho demarcando mais essa partezinha de cima do buraco, ó. Pra dar mais profundidade a ele. Vou fazendo os maiores, bem esfumadinho. Se quiser, também pode estar reforçando os menores. Quanto mais escuro, mais profundo fica. Sempre lembrando, profundidade é aquele ponto em que tá mais escuro. Quanto mais escuro fica aqui o buraquinho, mais profundo ele é. Depois de seco, de mais seco, a gente pode voltar com um pouquinho mais do branco, ó. Que à medida com que vai secando, vai reduzindo aqui a cor. Elas vão se misturando à medida com que vai secando e não vai ficando tão clarinho. Então, pode voltar novamente aqui com branco e retocar para dar mais brilho também, para ficar pontos mais iluminados. E não ficar tudo assim, ó, só esfumadinho, para ter pontos de maior destaque, pontos de mais brilho, ó. Então, pode esperar secar para voltar e fazer esse retoque. Porque quanto mais a gente vai colocando, ó, mais o efeito brilhoso. A gente pode ou fazer ele mais fosco, mas também pode colocar aqueles brilhinhos, deixar uma casca mais brilhosinha também. Para finalizar, vou fazer o sombreado. Vou utilizar o cinza, porque como eu já tô fazendo cores mais escuras aqui em cima, eu não quero que fique muito escuro aqui embaixo. Então, vou utilizar o cinza, ó, encosto ele bem aqui no meu pão, ó, bem encostadinho aqui no pão, mais escuro, encostado no pão e mais esfumadinho aqui pra baixo. E assim fica o resultado final dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir se você assistiu até aqui e ainda não curtiu, curte esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, porque vem coisas maravilhosas por aí. Isso ajuda o canal a crescer cada vez mais e para que eu também venha trazer mais conteúdos assim para vocês. Um beijo e até a nossa próxima aula.